Acho que a primeira coisa é a gente discutir o que é essa tal de Selic, né? Sobe Selic, baixa Selic, que diabos é esse negócio que tanto falam e pouco tratam de explicar, né? E, na verdade, assim, quando a gente fala de taxa Selic, a gente está falando de, quando eles falam de taxa básica de juros, em essência, são os juros que remuneram os títulos da dívida pública, né? E a questão é, o Brasil, ele tem as maiores taxas de juros do mundo. Então, principalmente de 2020 para cá, a gente teve as maiores taxas de juros que tornam o país um verdadeiro paraíso para banqueiros e mega especuladores internacionais que colocam a grana aqui, espera render e, sem produzir um prego ou um alfinete, eles embolsam essa grana, né? E vão embora. Então, é uma taxa de juros que remunera o capital especulativo, o capital financeiro internacional. E isso, com o mecanismo da dívida, se transforma num grande esquema de transferência de riqueza para os setores imperialistas, para os megas banqueiros internacionais, para grandes grupos de investidores como BlackRock e outros que vêm para o Brasil simplesmente atrás de lucro fácil, atrás de rapina. É um mecanismo de subordinação da economia do país cada vez mais ao imperialismo, né? Então, quando a gente fala de taxas de juros, a gente está falando disso, a gente está falando de um mecanismo de transferência de riquezas do Brasil para o imperialismo. Nessa discussão sobre taxas de juros, a burguesia, os banqueiros, aliado à grande imprensa, eles costumam fazer uma grande chantagem, que é dizer o seguinte: bom, ou você tem taxa de juros alta ou você tem inflação, né? Eles jogam com essa chantagem como se taxa de juros fosse um mecanismo para você controlar a inflação, que é inclusive o que defende Campos Neto, a direção do Banco Central, né, naquela discussão que a gente viu aí com os setores do governo, que é uma grande mentira, né? Eles dizem isso como se a economia do Brasil estivesse bombando, né? Como se as pessoas estivessem comprando muito e que fosse necessário você reduzir a atividade econômica para reduzir a inflação, quando na verdade o que a gente está vendo é o contrário, principalmente nesse último período que a gente viu a taxa de juros subir a níveis estratosféricos. A gente viu uma explosão da inflação, principalmente aí dos produtos básicos, né? Gasolina, preço dos alimentos, preço da carne, preço do arroz, que são produtos, né, que são commodities, que tiveram um aumento do preço justamente porque você teve um aumento da demanda para exportação. Então, o Brasil produziu mais, você teve recorde de produção do agronegócio, você teve recorde de produção de carne e de grãos, e ao mesmo tempo você teve inflação. E você teve redução do consumo desses produtos, né, na mesa dos brasileiros. E mesmo assim a taxa de juros subiu. Então é uma grande mentira que taxa de juros serve para reduzir a inflação. Não, taxa de juros serve para remunerar grandes capitalistas e grandes monopólios imperialistas como a BlackRock e outros que vêm aqui para o Brasil simplesmente em torno de lucro fácil e com capital especulativo, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Significa dizer que o, as pessoas compram títulos do governo, esses megas especuladores compram títulos do governo, o governo passa esses títulos, que é uma forma deles garantirem que vão receber, independente de trabalhar ou não, os recursos que o governo vai pagar para remunerar esses títulos. Significa dizer que o governo
pega a arrecada de toda a sociedade e aí paga em forma de juros a dívida a esses senhores. É isso? Exatamente, Vera. Porque a dívida pública, em tese, na teoria, seria uma forma de financiar o governo. O problema é que essa dívida pública, que o governo compromete o seu orçamento em 46% ao ano, ele não se transforma em hospitais, em escolas, em qualquer tipo de investimento produtivo, né, em emprego. Ele não se transforma em nada disso. Essa dívida serve justamente para gerar mais dívida através de juros e para dar lucro para um pequeno grupo, né, de grandes investidores e grandes banqueiros que vão lucrar cada vez mais através desses altos juros, né? Então é um mecanismo. Hoje por hoje, a dívida pública serve para pagar os juros da dívida pública. É um mecanismo que ele não serve, ele não faz um prego, não faz um alfinete. Ele só serve para transferir, para roubar a riqueza daqui através de cortes no orçamento, né? A gente viu agora o que o governo acabou de fazer, cortou 1,5 bilhão da saúde e da educação, isso tudo para garantir que essa dívida seja paga, né? Então, é exatamente isso que você disse, é um instrumento de transferência de renda, um instrumento de rapina e de uma subordinação cada vez maior do país ao imperialismo, à custa de cortes no orçamento, à custa de um regime de arroxo, de austeridade cada vez maior, né? Agora, Vera, o que eu acho também interessante, isso que você falou no início, é discutir também qual o reflexo que isso tem na vida da classe trabalhadora, né? Porque, tudo bem, juros altos remunera banqueiros que lucram cada vez mais, mas e em relação à nossa vida, como que isso se reflete, né? E acontece o seguinte, quando o governo eleva a taxa de juros, ele suga todo o capital que você tem disponível. Ele torna mais lucrativo. Então, para os banqueiros, para o mercado financeiro, se torna mais lucrativo e sem qualquer risco você investir em títulos públicos, em títulos de renda fixa, do que você fazer investimento produtivo, né? Produtivo entre aspas, ou simplesmente colocar esse capital na forma de crédito para as pessoas. Então, o que acontece na prática é que o crédito acaba encarecendo. Os juros no cartão de crédito são, além de toda essa ação de agiotagem dos banqueiros, eles jogam mais para cima ainda e encarece o crédito para industriais, para empresários, tal, mas afeta principalmente a população que se vê cada vez mais endividada, né? A gente tem hoje 78% das famílias endividadas e um grau de inadimplência na casa dos 30%.